Alô, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar de novo com vocês aqui. E hoje o meu caríssimo Felipe vai falar da aceitação, o caminho de acesso à sublimação, ao sublime. Vamos lá, Felipe, conta pra gente que história é essa aí de aceitação, cara? Boa noite, ouvinte, boa noite, Firmino. É um prazer Boa estar noite, aqui com Felipe. vocês, mais uma vez conectado, mais uma vez é, próximos a vocês. E esse tema eu trouxe porque é um tema muito presente na nossa sociedade, só que ao mesmo tempo velado, né? No sentido das pessoas não conseguirem nem enxergar como a, esse processo de aceitação interfere nas nossas vidas. E tem muitas situações no nosso cotidiano que vão derivar desse processo de aceitação. E aí a gente acaba colocando a culpa, vamos colocar assim, né, ou a nossa falta de conhecimento, em é, em outros rótulos. E é engraçado, porque quando a gente começa a ficar um pouco mais atento, né, às questões da vida, ou pelo menos a gente busca nosso autoconhecimento, a gente já tem um primeiro contato de aceitação de si mesmo, né? Então a gente vai caminhando e vai entendendo que a gente não é perfeito e ninguém vai ser. Então a gente tem que aceitar, né, acolher as nossas sombras e as nossas luzes, né? E isso já faz parte desse processo, né? Já dá uma dissolvida ali no ego, já começa a fazer um contato mais com a nossa essência, para a gente conseguir fluir melhor na vida. E aí tem vários tipos de aceitação, né? Aceitação das circunstâncias, das nossas próprias emoções, né? Dos relacionamentos, e aceitação de processos de mudança, que é muito importante, né? A vida ela passa por diversos ciclos, vários momentos, várias fases, e várias situações mesmo, né? Perdas e etc., nascimentos e etc. E a gente precisa desenvolver certas práticas, né, para conseguir lidar melhor com isso, lidar melhor com essas situações. E uma delas é a gente ter o nosso autoconhecimento como ponto de partida e sendo desenvolvido constantemente, para a gente conseguir identificar o que incomoda na gente. Porque a grande questão que eu vejo, principalmente hoje em dia com rede social, isso fica muito exposto, muito exposto. É o incômodo. Então, basta um comentário que me incomode para eu ir lá à tona com toda a minha raiva, com todo o meu ódio, com toda a minha ira, né? Com todo o meu Hulk, o Firmino a gente já trouxe aí na roda, e detonar o comentário do outro, porque simplesmente eu não concordo, simplesmente feriu com minhas crenças, simplesmente atingiu um determinado padrão que eu tenho dentro de mim que eu não consigo abrir mão de um outro ponto de vista. Eu não consigo aceitar que existe um outro caminho, a não ser o que eu penso, a não ser o que eu acho que tem que ser. E aí aquilo vai gerando um incômodo na pessoa. E aí, por falta desse conhecimento, né, por essa ignorância, ela acaba até sendo violenta. Ela faz uma comunicação verbal mais violenta. E aí, e eu costumo dizer muito isso para as pessoas também que eu atendo, que trazem essas queixas, pessoas que se expõem na internet, que cada um dá o que tem dentro de si. Então, se a pessoa está te passando isso, não é com você, é com ela. Porque ela não está conseguindo resolver, ela não está nesse processo de ampliação da visão dela, né? Conseguir enxergar o todo. Ela só está na obtusidade ali da visão dela, naquela visão mais fechada, naquela visão que não vai estar olhando de forma sistêmica as coisas, ela vai estar olhando só o ponto e vai estar esquecendo de todo o cenário em volta, né? De toda a paisagem.
E eu acredito muito, e nas situações, por exemplo, do dia a dia, né, nas circunstâncias que a gente passa, muitos conflitos poderiam ser resolvidos. Muitas discussões poderiam ser simplesmente uma troca de ideia, né? E, principalmente, se a gente pegar os quatro compromissos, né, que é um livro que é muito interessante, fala da integridade, etc., a gente parte desse pressuposto, dos quatro compromissos, nosso processo de aceitação também já fica melhor, porque a gente consegue conduzir os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos de uma forma mais com maior coerência. Então a gente consegue se conectar ao nosso próprio centramento e não fica aquela chuva de pensamento, um monte de voz na nossa cabeça, né? E aí você fica ali preocupado em saber, em responder o que que você vai falar, se você está certo, se você está errado, aí você quer ter razão e você entra, acaba na verdade entrando, virando um confronto, né? Um debate ali e quase um debate público que você fica um alfinetando o outro a troco de quê? Qual é a finalidade? Então, eu acredito muito que quando a gente vai passar por essas situações no dia a dia, a gente tem que entender antes o ser humano. Entender como que a gente faz esse processo com a gente, das nossas imperfeições que eu estava falando no início. Né? Da nossa própria vulnerabilidade, da nossa própria falta de conhecimento. E tirar, né, essas vozes internas, melhorar, no caso, né, que a gente não tira, a gente aprende a lidar com e aprende a silenciar a mente. E aí, né, com o processo terapêutico, com psicólogo, enfim, com pessoas que vão ajudar ao ser humano ter um comportamento melhor, ter um pensamento melhor, pessoas que trabalham com isso, para te ajudar a caminhar de maneira mais confortável, com maior bem-estar. O que que você pensa sobre isso, Firmino? Eu acho assim, eu tenho A voz está baixa, sua voz está baixa. uma baixa. Alô, alô, melhorou? Sim. Eu tenho um pensamento assim, ultimamente, né, assim, no planeta hoje, nas relações como um todo. Aliás, quando a gente, né, na última roda, a gente falou da palavra aceitação, a gente precisa falar disso, você disse, precisamos falar da aceitação. Eu costumo dizer que a aceitação é a palavra do momento, né? Como o Felipe estava dizendo, então você tem uma opção de aceitações, né? Para a grande aceitação, que a gente evita, e ela certamente ela daria para a gente um mundo muito melhor, um mundo mais feliz, uma conversa menos agressiva, né? E um conviver mais ameno, mais fraternal, se a gente começar a pensar um pouco na força da palavra aceitação, que eu repito, para mim é a palavra do momento, aceitação. Mas é muito difícil aceitar, né? O Felipe falou aí do ego, né? Como é que você vai aceitar? Firmino, você tem uma espinha no rosto. Eu não. Firmino, teu bigode está mal arrumado. Eu não. Firmino, você sua muito. Você tem mau hálito. Você percebe? Eu estou colocando esses tropos, né, de exemplos simples, mas como toca no nosso ego, né, e no nosso narcisismo. E a gente está ainda falando agora, Felipe, né, quando a gente disse o caminho a aceitação é o caminho do acesso à sublimação, a coisa sublime. E eu vou voltar, vocês sabem que eu estou muito interessado em, tanto eu como o Felipe, que vocês tenham, e que nós tenhamos, porque nós também estamos no mesmo processo, né, Felipe? Porra, cada dia a gente mergulha mais no autoconhecimento de como isso que ocorre com o ser humano, o que, que acontece com o ser humano, né? Felipe citou aí, inclusive, uma ferramenta muito interessante, né, que é utilizada, né, por nós, os coaches também,
é que ela vai mostrar esses elementos de como a gente vai, né, lidar. Falou, inclusive, também do esvaziar a mente, que é uma técnica milenar chamada meditação, né? Que a gente hoje, nós estamos hoje pegando todas as ferramentas, a humanidade está no momento em que ela precisa pegar todas as ferramentas para ser feliz, fazendo muita besteira, e criamos um caos para nós, né? Nós vivemos um caos. E a solução desse caos é a aceitação, né? A gente falou desde o início dos sete pecados, né, capitais, que até foram 8, acrescentei mais um, tem mais um outro aí que talvez não acrescente, do como acontece, como é que é essa aceitação? A gente pode pensar que quando um bebê nasce, o bebê nasceu, oh, primeiro entrou na barriga da Dona Maria, oh my God, eu aceitei. O Felipe entra na barriga da mãe dele, ele aceitou. Mas aí você vai, mas ele é um bebê, como aceitar? Essa energia, a gente não está falando ainda, essa formação, né, quando esse bebê começa a aceitar, que pode haver rejeição interna, né? Não só lá dentro do útero, né, como fora, a rejeição dessa experiência, da história que começa. Começa uma história ali, uma história para aquele ser que nasce. E aí eu vou me reportar ao mestre Freud, porque não tem como me reportar, né, não me reportar, porque foi quem deu um corte muito interessante que ele trouxe um problemão para a humanidade. A humanidade ele criou um problemão para a humanidade, que a humanidade tem até ojeriza, porque ele mexe com o umbigo do ego das pessoas. Quando ele vai falar que a gente tem, no início da vida, eu falava isso no outro dia, né? A gente tem dentro, tem o Huck, o Felipe lembrou agora do Huck, nós temos movimentos agressivos e amorosos dentro da gente. Essa agressão e esse ímpeto da gente satisfazer um desejo. Você não aceita limite, né? Aliás, o organizador de um ser humano é um não, né? O organizador de uma criança, não. Não toca aí, não. Pega aí, não. A criança, oh my God, eu quero tocar, porque a criança ela tem impulso de tocar. Nós temos uma criança permanente dentro de nós, hein, Felipe? Ele joga videogame, a gente briga com a mulher. Pô, quando a gente alguém avança a nossa. Quando a gente está com pressa na fila do supermercado, do banco, nosso menino aparece ali, né? Ou nas férias, melhor ele aparecer nas férias. Então, assim, o que acontece? Há um não colocado desde saída, a gente falava do Interge, né? Quando. Eu não me esqueço disso, você me desculpe estar repetindo, sou repetitivo, eu acho que a repetição, aliás, a repetição é uma técnica, né, Felipe, para o cérebro gravar. Muito interessante. O mantra é isso. E eu repito muito essa questão. Primeira vez que alguém viu alguém morto. My God! Então, a morte, ela é o efeito, esse evento de morte, de finitude, ela enriquece o espaço de vida. Ela faz com que você olhe e valorize o espaço que você está vivendo. Então, o que acontece? O Freud vai colocar, né, a gente tem uma necessidade, um ímpeto na caverna, né? Essa caverna hoje, nós vivemos na mesma caverna, você vê hoje as mentiras, né, dos congressos, as brigas, esse é meu, quero o meu, isso é meu. Não, é só de branco, é só de índio, não é de índio, não é de negro, essa coisa toda. Não, mulher ganha menos. É um negócio assim de ego, né? E de muito narcisismo nas relações, em que a gente acaba não aceitando. Primeiro, a gente não aceita o outro é um desafio, porque o outro ele me dá um limite, né, cara? Eu, quando chego, tem dois outros lá, mamãe e papai. Né? Eu tenho uma coisa engraçada, eu queria contar para vocês uma coisa do limite que vai para aceitação. Agora eu estou menos, né? Mas eu sou amante de pão francês, era amante de pão francês. Cara, um pão francês, hein, Felipe? Não, beleza. Torradinho, aquele bonitinho, macio. Puta merda! Mamãe mandava, meu papai mandava eu comprar aquilo, só que a minha casa tinha muita gente, né? Porque
mamãe e papai criaram, de certo modo, até meus tios. Eu tenho tio mais novo do que eu, tenho dois tios mais novos. Então, eles viviam na convivência, era muito interessante. Minha casa é bem uma horda, muito interessante, né? Muito floridiana também. E eu sou o filho mais velho, então eu ia comprar o pão. E aí eu olhava assim, porra, tinha 8 pessoas para comer pão. Eu falei, pô, 8 pessoas, 9, às vezes tinha 10, fim de semana tinha mais. Aí papai mandava eu comprar uns 5 pães. Eu olhava assim de cacete, não vai sobrar muito pão para mim. Aí a minha gula, nós já falamos da gula, né? Eu, tchau, tirava o bico do pão e comia o bico do pão. Quem Comia o nunca? bico Quem do nunca? pão. Porra, né? Não, mas não podia, cara. Porra, tinha um grupo de pessoas esperando pão e eu tirava aquele bico, né? Ah, imagina a minha gula. Chegava em casa com 4 pães e, como diria, 90% do quinto. Papai era um cara muito sério, né? Eu te pedi 5 pães, você me traz esse sem bico, por quê? Aí, essa é a questão da aceitação, né? Pô, como é que eu ia aceitar isso, gente? Eu fiquei com medo miserável, de ter um medo da aceitação do cacete. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dizer pro meu pai? Meu pai é 1,80 m. Porra, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou dizer? E eu podia dizer, então eu vou para a negação, para a evitação. A gente tem feito isso. Quando a gente não aceita, a gente evita, a gente nega. Mas aí, mano, com o papai eu não tinha como negar. Como é que eu ia dizer? O rato comeu. Porra, estava claríssimo. Todo mundo sabia que eu era doido por pão. Eu e meu irmão também era doido por pão francês. Mas eu queria comprar. Sabe o que meu velho fazia? Grande velho. Obrigado, seu Joaquim. Sente-se à mesa, você vai comer o resto dos pães, os 4 pães, 90%. Ah, eu fiquei feliz. O meu ego, essa é a questão da aceitação, gente. O meu ego é o que está acontecendo hoje no planeta. Eu fiquei todo feliz, pô, vou comer esses pães. Oh, que beleza. Eu vou comer toda a Amazônia, entendeu? Eu vou comer a Palestina. Eu vou comer a Judéia. Eu vou comer a América do Sul, Mercosul. Percebe? Eu vou comer toda a grana da empresa. Eu vou pagar menos. Eu não vou dar esse 13º que eu quero esquiar nos Alpes. Eu fiquei feliz, eu vou deitar e rolar. Mas saibam, gente, o primeiro pão até que ainda dava. Primeiro, gente, mas o segundo não entrava nem por nada do mundo. Parecia que tinham colocado uma trava na minha garganta. Porque, na verdade, o desejo ele é louco, né? O desejo ele é o pai da loucura, né? E o elemento para você encontrar saúde, desde que haja uma coisa chamada aceitação. Aceitação de quê, né? Eu não aceitei um limite. Havia um teste. Eu não aceitei que tinha mais 8 pessoas para comer pão. Na verdade, eu queria comer os pães todos. E às vezes não dá para comer os pães todos. Você imagine. Eu quero o mundo só para mim, esse castelo é meu, meu. Aí fico sozinho, estou frito. Já pensaram nisso? Essa é uma questão muito séria para o ego, né? O ego pensar. O egoísmo, que vai estar repousado em cima do narcisismo negativo, ele não pensa. A aceitação, quando eu estava começando a falar, eu falo isso, está repousado em cima também de experiências iniciais do próprio Freud, do Lacan, todos da Melanie Klein, que estudaram as crianças, e hoje mais estudiosos identificam que a gente já tem, lá no início, lá bebezinho já tem essa aceitação. Percebe? Por exemplo, eu tenho um caso que eu atendo, por exemplo, de um paciente que a família era muito violenta, muito, entendeu? Violenta. E assim, mas ele escuta isso. O Cauã está escutando, olha lá, o Felipe. Só que a maneira que ele tem de lidar com isso é diferente do que ele não tem. Não sei se ele vai ter que, né, fazer desenvolvimento cerebral, cognitivo e tal, mas a emoção é inata, a energia inata, as pulsões de vida e de morte estão lá dentro da gente. Está nesse bebê, aí vamos para a espiritualidade, que é outro corte, que eu adoro esse corte, que deixa todo mundo doidão. A espiritualidade é o quê? É a minha religião católica, é a minha Umbanda. A espiritualidade é um pouco maior, gente. É como energia para acender lâmpada. Você acende lâmpada com energia.
Se não tiver, não acende lâmpada, não, ok? Então, a espiritualidade é mais ou menos assim. Então, lá dentro, esse caso, por exemplo, esse bebê conseguiu nascer, ele fez um esforço lá dentro. Então, lá dentro já há uma possibilidade da aceitação ela vai ser repousada. E essa aceitação, quando ele aceita, né? Tá aquele barulho, babá, e, sei lá, brigas, né? Que havia xingamentos, não sei o quê, eu queria engravidar, babá, essa coisa que há em algumas famílias, infelizmente. O bebê escutou, ele aceitou. E o Freud vai falar de uma coisa muito interessante, ele vai chamar de sublimação. Por isso que a gente colocou, né, Felipe, o caminho de acesso à sublimação, porque o que é sublime? Eu acho um barato o Freud ter descoberto, ter feito esse conceito, que hoje, em 2013, com a nossa cabeça mais avançada, com a neurociência avançando, com a espiritualidade tomando espaço, a gente pode pensar, ele fala de sublime, ele escolheu sublime Acerta um iluminação. pouquinho o microfone aí, Firmino. Sublime iluminação. Então, ele traz isso. O que é sublimar? Na verdade, há uma questão, né, com relação à psicanálise, que é uma briga entre Jung e Freud, que ele fala da sexualidade, tudo é sexual, e nós somos altamente sexuais. Me mostre quem não é sexual. A gente nega, não, a gente não é sexual. A gente só gosta de trepar, mas a gente não é sexual, né? A gente só tem tesão. A gente olha, não vê. O olhar é sexual, o nosso olhar. Mas por quê? O que acontece é que a gente negativou a sexualidade, né? A gente é preconceituoso, né? Privação demais, né? Exatamente. Então, assim, quando eu estou com a minha amada, oh, meu Deus, eu estou no mar de delícias. Mas se eu olho a outra, não, vadia, vadio, que já entra essa questão da não aceitação. Nós temos um problema seríssimo de falar de aceitação do nosso ser sexual. Que é interessante, eu estava vendo outro dia, eu estava vendo um monge indiano falando, e dizer que se a gente vai à Índia, é verdade, tem amigo que já foi na Índia, né? A gente só vê, é só abrir a internet, hoje a gente vai na Índia, facílimo, né? Lá você vai dizer que é pornô. Você vê imagens sexualizadas, expostas naturalmente, porque lá a sexualidade é mais exposta. A gente aqui, para fazer, a gente vai para o lado pervertido, vamos para os sites, né, proibidos, né, Felipe? Da luxúria. Na verdade, a sexualidade ela é divina, percebe? Então, o impacto do desejo, né, Através dessa dela, a gente está pulsão. aqui. É, pô, que beleza que mamãe e papai transaram, muito obrigado. Senão eu estava frito, não estaria aqui. Então, o que acontece? Como o Freud ele não vai resolver tudo. Cada um de nós devemos fazer. Como teu pai e tua mãe não vai resolver teu problema, teu marido, entendeu? Nem eu, como psicólogo, vou te ajudar a resolver, nem o Felipe, como coach. A gente vai ajudar você a resolver. A primeira coisa que você precisa aceitar ajuda. Olha, e o Felipe já disse isso hoje aí, né, Felipe? Primeiro, quando você começa a se. Oh, my God, eu preciso me conhecer. Ih, isso é um barato. A aceitação já está entrando em você. Você já está começando. O teu ego já começa a ficar menorzinho, né? Ele tira um pouco aquela pompa. E aí, então, ele pode. Armadura. Aquele orgulho, né? Aquela soberba que a gente falou, né, Felipe? Então, ele pode procurar. Então, o Freud vai falar do sublime. E eu às vezes, acho que eu sou meio assim, porra, tô viajando na maionese, acho que eu tô meio doidão, né? Mas eu não queimo fumo, não. Eu não queimo fumo, não uso droga, não uso droga, nem bebo atualmente, tem uns 10 anos que eu nem bebo, né? Eu nem bebo, mas não, foi assim, naturalmente, não bebo. Porque eu tenho uma coisa assim, que eu me protejo, é uma coisa minha, nasceu. Assim, eu quero estar mais consciente possível. Eu acho consciência uma coisa tão boa que eu quero ter consciência de tudo. Você sabe que eu tento ter consciência até de como meu dedinho está se mexendo nesse momento? Eu preciso conhecer o meu corpo para eu saber lidar com. E isso me dá uma possibilidade de proximidade com a outra pessoa. Até a minha missão, né, que eu escolhi, me Mas ajuda, eu preciso ser assim. Então, assim, o que a gente pode pensar com relação a sublime? Falar da minha fantasia, que não é minha. Descobri que tem um grupo de analistas, de coach, de pessoas pensantes,
que estão fazendo uma aproximação do Oriente com o Ocidente a partir de uma coisa chamada Kundalini. Tem gente aí que sabe, tem gente que está escutando, sabe que é Kundalini. Felipe, eu sei que sabe. Que é uma energia que está aqui, ó, bem lá. Ativação da Kundalini. Tá lá bem lá nos órgãos, nas gônadas. Olha que beleza, né? E o mestre Floyd, por intuição, eu como sou reencarnacionista, né, não escondo para ninguém, eu sou reencarnacionista, sou analista e reencarnacionista, tá? Todo mundo sabe, desde quando eu fiz a minha formação na psicologia. Então, a aproximação, quando você pega que a ativação da Kundalini que falou o Felipe, né, e a gente sabe, para quem, né, conhece yoga, a ideia é que ela vá subindo, ela acessa aqui, ó, a tua coroa, né? E isso vai dar a você um contato com a tua essência e um contato com a divindade, que não é um Deus de barba aí, né? Que, não. É a divindade, é a essência, a fonte, tá? É interessante que a psicanálise ela vai levar você para isso. Quando o Freud coloca a sublimação, ele escolheu o sublime, o sublime só é atingido por aceitação. O egoísmo, o narcisismo não aceita, o ego não aceita o outro, e aí tem uma questão que é interessante, né? E que a gente precisa pensar, que a gente já vem falando, como o início dessa vida é importante. Aceitar o bebê. Tem gente que parece que aceita um bebê. Tem gente que, por, digamos, influência externa, acha que é um barato estar grávida. Mas é um barato que ainda não percebeu que ali tem um ser que vai depender totalmente dessa pessoa, né? E se essa pessoa tem um distúrbio qualquer de não aceitação de si, fiquei feia, isso é muito comum, eu me lembro da Graça, eu ria pra caramba, meu peito vai cair, que são as preocupações que são impostas pela sociedade. Você vê que isso tudo gera, né, Felipe, dores que são ausência de aceitação. Não tem como ser feliz se a gente não aceita o sacrifício. Não tem como. Não dá para fazer. Meu pai dizendo, ninguém assovia e chupa cana mesmo. Não dá, cara. Ou Mas, você assovia, depois você chupa cana. As duas coisas não dá. mas Então, sabe? assim, Ah, fala, Felipe, quer falar uma coisa? Vai lá, vai lá. Diga. não, assim, uma coisa interessante que você está trazendo, e eu ia até reforçar, que é o seguinte: são dois pontos, né? A gente tem muitos padrões criados. São três coisas que você falou aí. A gente tem muitos padrões criados na sociedade. A gente tem o nosso campo energético e a gente tem, quando não muito bem recepcionado na nossa chegada aqui no mundo terreno da Terra, planeta Terra, esse processo fica bem mais difícil de aceitação. Por quê? Quando você está num seio ali, familiar, né? Igual o Firmino passou, o pai dele teve a expertise de já colocar ele em contato com o processo de aceitação, né? De um entendimento maior. Isso aí é uma sabedoria que o pai dele usou. E tem outras famílias que vão ter esses recursos. Porém, algumas, ou grande parte, não vai ter. E aí esse processo de aceitação lá na frente é muito mais complexo, muito mais difícil. E se você está passando por isso, saiba que é normal, porque a aceitação é algo muito difícil. Se fosse algo simples, né, todo mundo, o mundo era uma, assim, o mundo ia ser muito, muito melhor do que ele é, Uma né? maravilha, isso é uma maravilha, né, cara? Essa é uma maravilha. E aí, às vezes, está muito relacionado ao ambiente que você viveu. E quando você sai desse ambiente, você começa a fazer essa sensibilização, né? Você começa a tirar as energias dali, etc. Inclusive a Kundalini, e aí como o Firmino colocou, o corpo é uma energia. A gente já teve roda de energia. O corpo todo é uma energia. Então, tudo que a gente faz, a energia ela fica presa no nosso corpo de alguma forma, nas nossas células, nossos átomos, etc. E isso fica dentro da gente e a gente precisa, de alguma forma, com algum tipo de ritual, algum tipo
até mesmo de um remédio, algum tipo de situação, situação não, solução externa, liberar essa energia. Se libera, às vezes, com esses rituais de ativação da Kundalini. Mas o que eu queria trazer, que é o mais importante, que talvez você não vá precisar disso, de ir num ritual desse, porque talvez você não se identifique tanto, você acha que é muita viagem, é muita coisa de culto e etc. Você pode buscar o seu autoconhecimento, que, como o Firmino falou, só o processo da aceitação, quando você consegue acessar esses lugares, essa energia você já vai limpando ela do seu corpo. Porque a sua mente é como se fosse um motor. Se o seu motor está ruim, o seu corpo, o resto do carro ali, carburador e etc., vai ficar tudo contaminado. Mas se a sua mente começou a colocar um combustível, um óleo diesel melhor, ela vai começar a limpar. Com o tempo, daqui a pouco está limpo. E aí você mudou de ambiente, você conseguiu fazer a sua nova vida, o seu novo lugar, né? Você conseguiu criar uma família, porque a grande questão é que quando a gente aceita a gente se aceita, a gente aceita o outro. E aceitar o outro é desafiador. Por que que vocês acham que a gente tem tanto problema de relacionamento? Por que vocês acham que a gente tem tanto problema de divórcio? Porque hoje, o Bauman falava isso, das relações líquidas no mundo. Por que que as relações estão tão líquidas? Por que as coisas estão tão efêmeras? Eu troco, eu mando outro, eu faço isso, faço aquilo. Porque isso é o ego se defendendo, não querendo se aprofundar e pronto. Usar a qualquer custo. Por que que a gente não usa a nossa energia sexual de uma maneira inteligente? Né? A gente fica ali botando bunda e etc, etc, reprimindo para criar um mercado. Se cria um mercado por uma repressão imbecil, porque por mais que você não tenha, como o Firmino falou, mas por mais que você não tenha um sentido de pô, eu vou olhar para a mulher ali e você não vai sair pegando todo mundo, né? Você vai ver o cara morto, você vai falar, poxa, sei que você vai ver, você tem o seu senso de consciência. A criança tem isso desde sempre. As nossas emoções, elas são primeira coisa que a gente vê é comoção, é o nosso sistema emocional ali. O racional vai ajudar a gente a entender o emocional e não o contrário. A sociedade hoje vive achando que é o racional que vai fazer as coisas darem certo, e não é. Você tem sua emoção, o seu sistema racional ele vai regulando. E quanto mais você tem contato com esse sistema do seu racional, você consegue entender como suas emoções funcionam. E aí você começa a lidar melhor com o outro, você começa a lidar melhor com as mudanças, né? Com a impermanência da, da, das mudanças da vida, das transições. Você começa a aceitar o envelhecimento com mais facilidade, você começa a aceitar as mudanças de carreira, os relacionamentos que vão terminar e que os outros eventos vão ter outros eventos na vida, outros relacionamentos. Você começa a entender que ninguém está contra você. Mas quando você sai de um ambiente tóxico, aí é complicado, porque já tem gente ali contra você a qualquer momento. E tem muitas pessoas ali querendo te colocar esse combustível na sua mente errado. E aí que é o ponto que eu queria tocar, que quando você não tem isso, ou na sua base familiar, ou na sua estrutura, ou você não está atento, ou, por exemplo, no teu colégio, na instituição de ensino ali, que é um dos segundos contatos de vida que a gente tem, você não vai ter base e você vai aceitar aquele combustível. E isso vai reverberar lá na frente, isso é um atraso para a nossa vida. Quando a gente entende o processo de aceitação, eu mesmo demorei muito para atender, não, a entender isso, e até hoje, em algumas situações do dia a dia, algumas circunstâncias de mentalidade, de entendimento, porque a gente lida, eu particularmente, eu lido com muitas pessoas e vários níveis de consciência. Então a gente tem que entender esses níveis de consciência e saber trabalhar isso, né? Equilibrar isso, fazer essa harmonia, essa dança, porque na verdade é uma dança. E isso é um processo muito difícil, dependendo do tipo de criação que você teve.
E aí o que eu queria falar é o seguinte: muitas vezes, se você tem uma criação mais rígida ou com mais força no sentido de é por aqui o caminho, os valores e etc., você acaba tornando-se também uma pessoa inflexível. E aí você não escuta muito, você não aceita muitas diferenças, você acha que o mundo é daquele jeito e todo mundo vai ser daquele jeito. Ou quando você tem uma criação muito flexível, muito aberta, você acaba escutando muita coisa também. E você fica confuso. Porque você não tem as referências, você não tem uma diretriz na vida. Então é importante, até nisso, a gente entender o processo de aceitação como um caminho do meio, e não um caminho apenas de um lado ou do outro. Um caminho do meio, onde eles se complementam, né? Onde eles são complementares. Isso é importante para a gente trabalhar o nosso processo de aceitação. A gente conseguir mergulhar na vida com mais tranquilidade. Por quê? Porque a gente vai ter resiliência Resiliência, emocional, resiliência. né? A gente vai criar essa capacidade de aceitar os desafios, a gente vai enxergar os problemas ou as dores ou as dificuldades não mais como problemas e dores e ficar na vitimização, na culpa e no ódio, né? A gente acha que vai fazer até uma do ódio, né, Firmino? Acho que a gente vai fazer uma do Vamos ódio fazer. e É uma ficar promessa, hein, nossa. nessa Uhum. visão mais da selfie um ali, da mente comum. Não, você começa a entender que são desafios para você, porque se você está passando por aquilo, provavelmente, eu não digo com certeza, mas provavelmente você tem algo a aprender com aquilo. E aquilo só Então, está acontecendo sempre, né, porque você Felipe? tem que Sempre, sempre tem. A sempre. ideia, Felipe, a ideia é assim, que essa ideia que a gente está tentando passar aqui é de a gente se apropriar da humanidade da gente. Nós somos seres humanos, né? Há uma, existe um distanciamento projetivo que a gente faz, que aí é um serviço do ego e um serviço da mídia, inclusive, né? A Bem, mídia, o que é a mídia? A mídia é um conglomerado do mais alto orgulho, né, do grupo social, né? Você tem que malhar, você tem que estar bonitinho, você tem que ter carrinho, se você não... Então cria-se um modelo inatingível para a grande maioria das pessoas, porque na verdade, você para atingir determinado, eu não posso morar, por exemplo, em Fernando de Noronha, que é meu sonho, ou, ou na querido, só um ponto. Nascimento e Silva. Só um ponto, Hã? só para não perder aqui e seguir na sua linha de pensamento. Se cria um modelo de perfeição porque sabe que a mente adora buscar essa perfeição e ela sempre vai ficar conectada nisso, ao invés de olhar justamente para o que o Firmino falou, que é a nossa imperfeição, a nossa humanidade. E quanto mais a gente cria esse modelo absurdo, mais a gente se distancia da própria humanidade, da nossa Claro, compaixão claro. com o outro, né? Esse negócio é legal, isso assim, da totalidade de um ser, né? A cada dia eu tento melhorar como Firmino Luiz, que eu sou, à medida que eu mais conheço o Firmino Sombra. Percebe assim, as minhas sombras, como você usou esse termo, né? À medida assim, por exemplo, é como se o sol nasce, né? E você vê que ele vem varrendo suavemente a escuridão da madrugada. E de repente o que não era visto começa a ser visto, a luz se faz. E esse é um propósito que a gente precisa ter. Agora, você só pode sacar a luz em contraste com a sombra. Isso é importante, isso é uma base da aceitação. Então, assim, se você não, assim, como o Felipe falou uma coisa que eu achei interessante, a coisa da perfeição, a mente persegue. Nós somos fadados a buscar a perfeição. Acontece, tem gente que quer dar salto, você quer pular. Você quer pular. Vou dar um exemplo, né, Felipe? A gente vai estar no segundo. Às vezes me acontece isso, por não sei se é o narcisismo, até burrice minha, né? Às vezes eu estou distraído, não sei se já aconteceu com algum de vocês. Você está andando, subindo uma escada e você, sem querer, você estica muito o pé, então você bota no degrau acima e você sente o impacto, não é isso? Não sei se aconteceu como acontece comigo. Pode ser que nesse dia meu ego estava meio
desse tamanhão, e eu quase caio. Porque é preciso aceitar que é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. Tem gente que acha que vai crescer. Aliás, hoje é uma proposta de prosperidade muito interessante para ele. Vai ficar próximo, tem gente vendendo prosperidade, está uma feira de prosperidade por aí. Deixa eu falar aqui, se você quer que a gente faça uma roda de prosperidade, esse é um tema que já pediram. Vai lá no nosso Instagram, vai lá no Instagram do Firmino, no meu Instagram, comenta, manda para a Rádio Bicuda, manda, coloca no Spotify, coloca no YouTube, enfim, na plataforma que você estiver ouvindo essa roda, coloca o tema que você quer, se você acha que é interessante, prosperidade, né? Firmino sempre, já acho que já tocou na outra roda, tem um movimento muito grande Tem uma em feira, né, cara? Vai dar uma prosperidade e feira. riqueza para te ativar aí, que é o mesmo mecanismo da perfeição. A mente segue o mesmo caminho da perfeição com a riqueza e com a prosperidade. Cuidado, É cuidado. que é isso, Felipe. Isso é um capuz, entendeu? Isso é um disfarce, né? Uma máscara do desejo satisfeito. Que, na verdade, assim, quem está nos ouvindo, prestar muita atenção nisso. A primeira coisa que você precisa saber é aceitar quem você é. Você que é gordinho ou gordinha, não, mas o negócio é esse. Porra, você pode ser um gordinho, uma gordinha muito legal, muito gostosa, muito bonita, há formas, e aí essas ferramentas, né, que nós temos hoje, a gente precisa começar a usar, porque a mídia é um depósito de nossas mazelas. Então a gente pode também dar um drible na mídia. Tá, eu vou dar um drible. Hoje eu dei um drible. Eu fui na C&A, dei um drible na mídia. Pô, comprei um blusão que eu curto. Você percebe? Mas dentro da possibilidade que eu tenho. Eu não posso morar, né? Como eu estava dizendo, em Fernando de Noronha, no Nascimento de Silva. Daí, eu moro na minha casa. Posso fazer dela uma coisa legal. À medida em que eu aceito que existe uma conjuntura social, política, social, emocional, racional, percebe? E espiritual que me contém, que me empurra para esse espaço. Eu posso negar, evitar, não aceito. Eu posso não aceitar. Aí eu posso começar a fazer, pô, vou fazer coisas erradas, vou querer levar vantagem, posso me corromper, que é uma outra coisa que vai fazer, a corrupção. Anote que a gente vai falar sobre corrupção, né, Felipe? Então, isso vai me levar ao sufrágio, ao fim, que é aquilo que falava lá do começo da caverna. Quando o homem, a construção, a gente traz. A gente hoje sabe que a cura está dentro de nós, gente. É que não dá para você acessar. Sozinho, às vezes não dá, gente. Um bom amigo, percebe? Um bom orientador religioso, sincero, um tio mais velho, um avô, e isso já vai ajudando até você chegar a um terapeuta, um coach, alguém que vai poder te ajudar. E eu queria me reportar uma coisa que minha intuição diz, que tem muita gente me ouvindo agora, e a gente observa isso, né, Felipe? A questão da síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, minha vida é assim, tá? Meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Eu queria trazer para vocês uma reflexão do seguinte, tá? Nós falamos isso hoje. O início, ele é decisivo para a vida da pessoa a seguir. Mas o momento é meu. Alô? O aqui agora é seu. É meu, é do Felipe, tá? Então, o que você pode fazer nesse momento aqui agora? Você pode fazer sim. E aí é que entra essa coisa, né, que nós estamos trazendo, que o Felipe sugeriu, que foi aceitação. Aceitar. A primeira coisa, meu pai era um bêbado, não me dava manutenção. Mamãe vivia na farra e eu fiquei só. Fui criado pela minha avó, sei lá, pelo meu tio, tem várias histórias. Aceite. Quando você começar a aceitar isso, que essa é a sua história, ou então eu tenho vergonha do meu pai, porque meu pai era operário, era catador né, de lixo, de reciclável, sei lá, colocando assim simples. Tem muita gente vivendo isso hoje.
tá? Então, pense bem. Ah, nossa família tem muita dificuldade, a gente comparava, porque os colegas estavam numa situação bem melhor que a minha. Eles são brancos, para mim que sou negro. Olha só, você que é negro como eu, eles são brancos, tudo é para o branco. Os brancos. Então, comece a se aceitar. Quando você começa a se aceitar, você começa, então, a ter uma visão maior de onde você vai mexer nisso. Porque você tem duas coisas importantes que a gente vai falar da aceitação, que são a qualidade de pensamento e de sentimento. Quando você está chafurdado, porra, meu pai era pipoqueiro, né? Meu pai era pipoqueiro. Na época eu era meio babaca. Eu sempre conto minhas histórias para vocês saberem que eu estou falando do que eu sinto. Eu era novo, então muita vergonha. Porra, vergonha de ficar na carroceria de pipoca vendendo com meu pai. Eu preferia ser o contador, olha só, já era meio metidinha besta, né? O contador, fazia a coisa, babaca que eu era. E eu perdi tanta garotinha linda, porque eu podia dar um saquinho de pipoca de ser uma namorada, mas o babaca aqui não te sacava naquele tempo. Então você não seja bobo. Pense que você tem riquezas internas que só você tem. Posso E pegar a só um vida. gancho? Só, Hã? só falar um negócio, porque assim, Aham. essa Diga lá, situação que Felipe. o Emílio trouxe assim é exemplar. Olha, só para exemplificar, né? Ele poderia usar a aceitação daquilo e tornar a energia dele, né? Ao invés de resistir àquilo, que não ia Tá mudar, ele não podia neurótico, eu mudar tava aquilo. neurótico, cara. Não Com podia raiva, mudar, ficava com vergonha. ele Ah, estava todo mundo tá vendo eu normal. vender pipoca. Você não era um babaca, você estava aprendendo a lidar com o seu ego, né? Não, mas Vamos eu lá. era babaca ainda, não, mas eu Então, não ia ser babaca, não, não, não. A gente é babaca quando nasce também, cara, ser é, bobo. e Porque aí, não, porque não, nada contra o babaca, mas mas não é é, isso, mas as pessoas não. não é assim. O que acontece? Aí entra Mas você o conceito. poderia ter direcionado essa energia de Não, uma mas aí entra o maneira conceito. melhor, Eu para entendi lidar que com você isso. me salvaguardou aí, mas aí eu aplico a questão. Primeiro do inconsciente, daí a questão do autoconhecimento. Sim, E primeiro também que nós não somos, nós trazemos coisas nossas. E sim. aí a psicologia profunda mexe, e a espiritualidade mexe mais ainda. Eu já tinha isso. Há trejeitos da própria pessoa. E que aí sim, o meio ambiente vai. Por exemplo, um cara que é tendente a Regulando. beber, ele deve ter cuidado com a amizade. Você gosta. Eu também muita cervejinha, gente. Você pensa, hoje não bebo, mas eu não critico ninguém, acho que é legal a pessoa que sabe curtir a vida, mas cuidado, observe qual é a parte dentro de você que pode ser um drogadito. É isso que a gente está falando. Pode se Então eu tornar um fui lá, quando eu disse monstro, que era né? babaca, Felipe, porque o superego, naquela hora, e o meu inconsciente não dava para perceber. Sabe que eu Sim. vim descobrir isso? Eu descobri isso na minha análise mais adiante. Em Ipanema, eu conheci o cara que era o rei da pipoca. Eu falei, puta que pariu, eu podia ser o rei da pipoca, vai lá. Viu? E um cara que é o rei da pipoca aqui. Em Ipanema, eu lembro que conversando com a minha analista e tal, e aí a gente Ainda chegou mais no. antigamente tinha pouca informação, né? Então era muito fácil a gente criar Cara, estereótipo, rapaz, rótulo e não prender é as pessoas a nisso. questão, a informação ajuda muito, Felipe, eu concordo plenamente contigo. Mas a maior informação é interna, por isso que a aceitação tem que começar Sim. dentro de você. Ah, Autoconhecimento. tô feio. Porra, sou gordo. Autoconhecimento total. Ah, sou negro. Outra coisa que é muito comum para a empresa, por exemplo, né? Felipe gosta de empresa, né? Por exemplo, eu vivi em empresa, eu trabalhei 40 anos dentro de um hospital, assim, ó, o chefe só dá atenção, dá um aumento, olha a posição dele, né? Pô, agora já é chefe, já é encarregado. Pô, eu não me dá aumento, nem olham para mim. Olha só, nesse momento você está deslocando, você não está aceitando. Aquele cara, não vou entrar em questão se ele conseguiu, porque também tem gente, já contei até um caso aqui, né, de que alguém passou a rasteira no meu grupo. Pode acontecer também. Mas um dia ele cai lá adiante. Com certeza. Mas a grande maioria ganha por mérito, porque trabalhou, porra. Ah, fulano tem dois, três carros, eu queria ter. Eu não tenho nenhum. Mas vê o que. Eu tenho um amigo meu que ele é ortopedista, né? Alonso. Alonso, se estiver me ouvindo aí, um abraço. Ele tem uma clínica, né? Uma clínica em Botafogo. Acho que tem duas clínicas. Ele diz assim: eu dou a minha clínica para qualquer invejoso. Ele dizia: o cara vem enchendo o saco. Eu dou a chave. O cara pagar
pagar os direitos dos empregados, pagar. Então, assim, o que eu quero Vai ver o chamar a que que ele atenção para passou, né? aceitação, aceitar onde você. Se você não aceitar, você não vai prosperar. A gente vai falar de prosperidade depois, né, Felipe? Quando você aceita, então você amaina, e aí o que o Felipe falou, você pode até conseguir esvaziar a tua mente. A mente é um elefante. Se você não conduzir, ele sai atropelando, inclusive você. Primeiro, se você Uhum. cair de um elefante, ele pisar em cima de você. Oh, my God! Então, você já imaginou nisso? Então, é interessante que Excelente. você tenha um controle desse elefante. E é fácil. Os indianos ensinam, né? A mente, a gente ensina isso, né, Felipe? Os coaches, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos. É só segurar, né, na rédea. Você é que diz. Você é o autor dessa viagem. Então, o que eu quero trazer para vocês pensarem assim, não fique olhando para o outro que ele tem lá fora. Olhe para si mesmo. Concentre a tua energia em aceitar você. E quando você não se aceita, o que vai acontecer é que você vai ficando mais isolado. Você nunca vai, numa empresa, por exemplo, você nunca vai ganhar aumento. Você vai ser aquele. Não tem aquele desenho animado, fica aquelas moscas. Tinha um desenho animado que eu esqueci quem era. Um cara aí de um desenho, ficava umas moscas em cima do cara. É mais ou menos assim. Você fica mal cheiroso emocionalmente. Quando você então começa a se aceitar, os outros começam a se aceitar. Adoro ver alguém, uma mulher ou um cara que se cuida, entendeu? Com qualquer tipo de situação. É Ô, bom menino, ver e uma tem pessoa muito. que gosta de si. Nesse ponto que você está tocando aí, é legal a gente lembrar lá da inveja, tá, pessoal? Porque isso que o Firmino está trazendo é o seguinte: quando a gente tem um processo de aceitação, a gente tem um brilho no olhar, e o nosso brilho no olhar incomoda, o nosso sorriso incomoda. Porque as pessoas que elas não sabem o que que você está passando, então elas vão ter inveja, elas vão te julgar. Você está indo bem vestido, porque aquilo te traz mais energia positiva. É melhor, você cria uma egrégora melhor, você transmite uma outra energia e a pessoa vai te julgar porque você está usando uma roupa de tal marca, ou porque você quer se destacar através da sua roupa, ou porque você pagou isso e como é que você paga isso. E ela vai arrumar milhões de coisas na cabeça dela, né? O elefante vai estar passando para lá e para cá na cabeça dela, e ela vai estar tentando puxar quem concorda, quem tem a mesma mentalidade que ela. Então, assim, se você. E um dos principais pontos, se você está num lugar onde você concorda com tudo, saia desse lugar. Saia desse lugar, porque a sua Ou que mentalidade você discorda com tudo. Vale também o sai contrário. também. Ou que você Se você discorda com tudo discordar de também. tudo, sai também. Porque você tem que ouvir, ver, perceber, compreender novos pontos de vista, novas situações, para sua mente É, ampliar. Até me arrepio Felipe, de falar essa isso, você me porque isso é provocou, essa é boa, verdade. porque essa tem a ver com aceitação. Isso que você falou, esse exemplo é fantástico, porque assim, esse ir e vir da relação com o exterior, é preciso a gente observar que está dentro da gente. Que esse lugar pode estar dentro de você, cara, dentro de mim. Concordo com tudo. Na verdade, o ego só concorda com tudo dele. Eu costumo dizer, eu dizia para o meu filho quando era pequeno, né, o bebê é o senhor de tudo, é o rei de tudo. Eu apelido os bebês de rei de tudo. Que é um espaço em que o bebê é o rei de tudo, o rei da mama da mãe, é o rei do choro. É um tempo que ele tem e que ele vai ser marcado a partir da relação com o pai e a mãe e vai começar, então, a ter noção de limite e vai começar a aceitar, ele vai começar, então, a sacar. Puxa vida, a mãe fica tão contente quando eu me calo, ou quando eu chupo uma chupeta e não preciso obrigar que ela largue a cozinha para me dar de mamar. Esse transcorrer, esse desenvolver da vida é muito interessante para a gente pensar como a aceitação é importantíssima. Vocês que estão nos ouvindo, preste bem atenção nisso. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Eu dou sempre exemplos de mim, que eu acho que é a melhor maneira de falar, porque aí eu me revelo. Minha mãe era lavadeira, já todo mundo sabe disso, né? E eu ficava olhando, eu sou observador. Eu e Felipe, nós temos uma coisa, a gente observa, desde pequenininho eu ficava observando. Assim, oh, que é isso? Eu ficava observando a roupa do meu pai.
a nossa roupa. Não era de marca. Eu queria dizer para vocês que a marca da roupa de vocês é a marca de vocês. O meu analista dizia uma coisa muito engraçada, Firmino, que você, quando está numa sala, você é a sua sala. Você, quando está na sua camisa, você é a sua camisa. Eu visto uma Lacoste como visto uma camisa do camelô. Ela vestir de mim, sou eu. Eu sou. Hoje eu fiz de propósito, hoje eu tô brincando, eu tô de gravata de sacanagem, me brincando, sabia? Eu fiz isso porque, para aceitação, eu sou um cara e que eu tenho uma questão muito grande com a elegância, com a roupa, e essa coisa, eu tive pouca roupa, gente. A gente, na minha família, a gente ganhava roupa no Natal. Eu estou querendo passar isso para vocês, é o seguinte, então a roupa do meu pai era bem passadinha e algumas, a próprio remendo era branquinho. Papai saía todo elegante. A elegância é uma conduta mental, emocional e espiritual. Não é o Lacoste, que eu gosto, do Calvin Klein, que é claro, se você puder comprar, que beleza. Mas pode ser aquela tua roupa. O que a gente quer hoje, né, Felipe, com a nossa, nossa roda, é que você se aceite. Aceite que você é a sua melhor marca. Você é a sua marca. Faça com que as pessoas vejam a sua marca do seu jeito, sem se comparar continuamente com qualquer pessoa. Costumo dizer o seguinte, Firmino, não tem marca no mundo pior que a falta de educação, a falta de uma elegância, a falta de Uhum. uma inteligência emocional, né? Não tem marca nenhuma. E aí marca no sentido de marcar mesmo, porque quando você tem esse tipo de ato ao contrário, você vai marcar a mente das pessoas. Você pode estar com a Vai. melhor roupa, ou o melhor carro, se você pegar e jogar o lixo pela janela pro lado de fora, essa marca ninguém vai esquecer. Você pode estar com a melhor roupa, mas se você não exercer os valores, as virtudes que são importantes para o nosso convívio. E aí, um ponto que eu queria, a gente já está chegando aí no final, que eu queria fechar, é, e eu espero que vocês tenham chegado aqui até o final com a gente, porque esse ponto é muito importante da aceitação, gente. Aceitação não é você aceitar tudo. Então, Não, isso é aceitar importante. atitudes prejudiciais, aceitar um relacionamento tóxico, um ambiente tóxico. Ah, então eu tenho que aceitar ficar aqui. Alguém tá batendo em mim, alguém. Não, não é isso. Mas você também não precisa ser violento e etc. e retrucar e fazer a mesma coisa. Você precisa só sair dali. Você sair. Só que por que que é difícil? Porque envolve outras questões mentais, emocionais, às vezes financeiras, né? E etc. Mas se você tem o seu autoconhecimento como ferramenta base, você consegue ter uma força, que é a mesma coisa que o Firmino acabou de trazer. A sua marca é você. Se eu estou com uma camisa aqui e eu estou bem comigo mesmo, eu estou tranquilo com o meu autoconhecimento, com a minha consciência, eu estou andando ali na minha consciência plena, eu estou feliz, eu estou bem resolvido, eu entendi minha mente, eu entendi meu papel no mundo. Pô, eu tô maravilhosamente bem vestido. Por quê? Porque eu estou vestido com a minha essência, com a energia de Deus dentro de mim. Então isso é importante. Não é você aceitar isso aí, eu vou aceitar, tô aqui nesse ambiente, eu tenho que aceitar, esse carro é muito ruim, eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar, não, você pode mudar, você não precisa Felipe, se ficar você. num carro Felipe, ruim. mas você me permite, isso é uma coisa que eu queria também tecer, que é importantíssimo, que existe uma balela meio pseudo-religiosa de aceitação pela aceitação, não é? Que é uma corrupção da verdadeira aceitação, percebe? É, não se aceita tudo. Buda dá um ensinamento que eu gosto muito. Ainda que Deus te dissesse, você deve dar um tempo para pensar, sentir. Não aceite de saída. Se alguém quer te dar, então alguém diz assim, eu vou te dar um presente, bota duas serpentes no teu bolso, você vai aceitar? Não, absolutamente não. Alguém está falando de aceitação? A aceitação, nesse momento, é justamente a transmutação, a transformação dessa pulsão, né, de desejo violento, porque a pulsão, o desejo é violento, quando a pessoa quer porque quer. Você vê, por exemplo, essa coisa que o Felipe citou aí, por exemplo, uma pessoa que pode ficar com um casamento ruim, até suportar
né, ser violentada, apanhar por causa de não acreditar que possa se dar bem sozinha, ou de contar para alguém, ou ter vergonha de contar para alguém. Isso vale para qualquer tipo de relação. Então, aceitação não é permissividade, gente. A aceitação ela está pautada em cima da. Por isso nós dizemos, sublimação, é do sublime. A aceitação, ela leva a e o sublime faz com que as relações ficam mais amenas. Mas não é aceitação de alguém botar duas serpentes no teu bolso. Não aceite. Nem de você mesma, nem de você mesma aceitar, não aceite que alguém desrespeite você, seja filho, marido, padre, pastor, político, não aceite. Nesse momento você deve repudiar isso de algum modo. Claro que violência não vai levar à violência, porque o cara que faz isso contigo já é violento. Busque meios de não permitir. E um dos meios mais importantes é você se conhecer. Que você vai lidar um pouco com isso, que você não vai ficar mais com tanto medo. Não me assusta a opinião de Beltrano Ciclano. Não sei a tua opinião, muito obrigado. Passar bem. É isso aí, gente. Isso é aceitação. Muito bom, gente. Uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente chegou aí no final, ou tá próximo, mas queria agradecer, queria falar também, lembrar vocês que a gente está levando o programa roda de conversa para as instituições de ensino, para as empresas. Se você é empresário, isso aqui, na verdade, é uma parte do nosso trabalho de roda de conversa. Após essa roda, normalmente, a gente já tem um direcionamento maior com todo mundo, a gente consegue, nesse momento de interação com as pessoas envolvidas, a gente consegue dar orientação profissional, consegue trazer mais clareza e etc. Isso ajuda muito a cultura de uma empresa, a cultura de um ambiente, a cultura de uma, de um seio familiar, né? A cultura uma instituição de ensino, porque a cultura, na verdade, é o que faz a gente se comportar de uma maneira mais assertiva. É a É ela que vai civilidade, dar né? É uma a direção. civilidade, é isso aí, Felipe. É o efeito da aceitação. A civilidade só é possível quando a gente se aceita. Então é isso aí, gente. É A um gente, prazer estar a com vocês. Um beijo gente, no coração de cada um. E vamos para a gente, próxima. Para a a gente próxima. deixa aqui esse recado para que, se você conhece alguém ou se você é essa pessoa, entre em contato com a gente. E sobre a aceitação é diferente de aceitar tudo. Lembre-se dessa frase: aceitação não é aceitar tudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito É isso aí. obrigado. Até semana que vem. Grande Namastê, muita abraço. luz. Valeu, Felipe. Valeu.